Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu trago para vocês uma super indicação de leitura do quadro Leia Literatura Nacional. Hoje nós vamos conversar sobre Intercadência, do Paulo Roberto Savassi. Sabe aquele livro que a gente sente vontade de ler tomando um cafezinho, apreciando o barulho da chuva? Então, Intercadência é esse tipo de livro. Eu tive esse sentimento ao ler. É um livro de contos muito interessante. São contos independentes, né? Eles não têm relação entre si. Eles não têm relação entre si sobre a história, né? Não formam uma única história, mas tem alguns pontos semelhantes que eu vou comentar com vocês sobre. Mas antes da gente falar sobre o livro em si, eu queria falar sobre o Paulo Roberto Savassi. Paulo Roberto Savassi é médico há mais de 50 anos. E nesses 50 anos em que ele dedica sua vida à medicina, ele publicou 33 livros. E esses 33 livros são da área da medicina. Então, Intercadência sai um pouco dessa área, vem para a área da literatura, se tratando de contos. Ele já tinha publicado 2 livros de poesia também. E esse livro aqui me surpreendeu muito. Nós temos aqui uma reunião de 10 contos. Na apresentação do livro, o autor fala um pouco sobre a questão da intercadência, que traz o título do livro. E ele diz assim: intercadência é alteração na cadência, na continuidade. É intermitência, interrupção, é hiato. Pausa, talvez. Entremeio, tempo de reflexão para se desvencilhar um pouco do cotidiano da vida, em que os apelos sonegam tempo e arbítrio para fazer algo diferente que nos acrescente em outras esferas. Aí aqui ele fala um pouco sobre a medicina. A medicina é mulher ciumenta, não concede espaço para outros andares, cerceia nossos anseios de liberdade. Encontrar um tempo, um espaço que seja livre das algemas que ela nos impõe, é desafio a ser conquistado por meio de uma permissividade transgressora. Então, é um trecho muito interessante, onde ele fala dessa questão do hiato, dessa pausa, que a gente pode interpretar de várias maneiras, né? Intercadência quer dizer isso, pausa, separação, trazendo um pouco para a vida do autor. Isso é muito interessante, né? Como eu disse, ele já que ele vinha se dedicando à publicação de livros na área da medicina, ele tem essa intercadência, essa separação aí, e publica um livro de contos. Mas a gente também pode associar a intercadência a outros momentos dos contos. Inclusive tem um conto dedicado a uma história que traz como título Intercadência. O que esses contos têm de semelhante, de parecido? Como eu falei, eu me emocionei bastante com alguns. Eu vou daqui a pouco falar qual foi o meu favorito. Nesses 10 contos a gente consegue perceber, a gente consegue observar as relações humanas, os sentimentos, as relações entre as pessoas, seja família, seja marido-mulher, seja amigo. E a gente também percebe muito aqui sobre o tempo, a passagem do tempo, que a gente leva da vida. E com certeza esses pontos me marcaram em cada conto. Em cada conto a gente percebe na escrita do autor uma mistura de poesia e prosa. Como ele mesmo diz na carta em que ele me enviou apresentando o seu livro, ele diz que se trata de prosoema. Então quando ocorre essa mistura aí de prosa e poesia, que faz com que a linguagem fique muito bonita, fique algo muito apreciativo, principalmente para os amantes da poesia. Como eu falei, é um texto que não é escrito em forma de poesia, tá? Ele só, em certos momentos, se relaciona com a poesia em questão à profundidade da linguagem, até mesmo no vocabulário, em certos momentos. O que eu achei muito interessante é que em cada início de conto, o autor traz um trecho de um verso de um poema de grandes escritores da nossa literatura. E cada um desses versos traz relação com o conto que virá a seguir. Vou comentar com vocês sobre alguns contos aqui. Como vocês viram na edição que eu mostrei, é uma edição muito bonita, é publicação independente. Cada abertura de conto contém ilustrações belíssimas. Comentando sobre alguns contos com vocês que me chamaram muita atenção. Um deles foi o Concerto de Natal. Nesse conto, o autor traz muito sobre a música, sobre a paixão pela música. Como a música pode encantar as pessoas. A
gente tem aqui a história do Simeão, que toca clarinete, encanta as pessoas, mas as pessoas não sabem quem ele é. Ele não aparece em público. E tem uma pequena explicação, um breve relato sobre isso, sobre esse comportamento dele. Teve esse concerto de Natal, onde ele reuniu as pessoas do povoado, da cidade toda, para ouvi-lo tocar. Encantou inclusive o padre, que ficou admirado, se emocionou a todos. Já no conto chamado A Consulta, eu consegui ver muito da profissão do autor, do médico, onde a gente vê nesse conto algo que vai muito além do apenas saber medicina. A gente sabe que o médico, assim como eu, professora, né, a gente lidar com o ser humano, a gente lidar com gente. Então, a gente precisa ter a empatia, a gente precisa ter aquela troca, sabe? Então eu percebi nesse conto um pouco disso, que o autor mostrou para o leitor. Ser médico vai muito além do saber medicina. É preciso ser humano, é preciso ouvir o paciente, ouvir o outro, é preciso entendê-lo, buscar compreendê-lo e ter compaixão. Então foi também um conto que me emocionou bastante em relação a isso. Um conto muito interessante também foi O Casamento, onde o autor resgatou uma história que seu pai havia contado. É uma história bem do interior, do início do século XX, onde um casal se conhece e no dia do casamento algo inesperado vai acontecer. E é muito interessante também ver o desfecho desse conto, que também tem uma lição por trás. Sem dúvidas, o conto que mais me emocionou no livro Intercadência, do Paulo Roberto Savassi, foi o conto chamado Dilico. Esse conto traz o nome, o apelido do protagonista do conto, e traz a história de um menino que, pelas características que eu li, que eu entendi, ele tinha algumas características do autismo, de síndrome de Asperger, e o Dilico, por não ter as mesmas atitudes que os demais amigos, que os demais colegas, ele acabou sendo muito excluído de todos, então ele ficava muito sozinho. Sua maior referência era o seu irmão mais velho. Então, sempre que Dilico ficava magoado, ficava chateado, ele recorria a esse irmão mais velho. E é muito bonito porque nesse conto a gente vê justamente essa relação de amor entre irmãos, essa relação familiar, como é importante para uma criança especial ter o apoio familiar. A gente teve nesse conto, então, esse irmão do Dilico, que certo dia vê o irmão brincando com uma bola e percebe que o irmão realmente tem o dom para o futebol, ele conseguia fazer dribles incríveis, e aquilo chamou muito a atenção do irmão mais velho de Dilico. E a gente vai vendo aqui a mudança de Dilico, como as pessoas ficavam encantadas com ele pelo dom que ele tinha, e o desfecho dessa história é sensacional, é muito emocionante mesmo. Para você que gosta de livros de contos, como eu falei no início do vídeo, que a gente consegue ler rapidamente, tomando uma boa xícara de café, fica aqui minha indicação de leitura. É uma leitura muito saborosa, muito bonita de se fazer. Como eu sempre falo, né, eu gosto muito de livros de contos justamente por serem histórias rápidas, mas que conseguem passar algum ensinamento pra gente. Foi isso que eu percebi em Intercadência. Caso vocês tenham interesse em adquirir esse livro, vou deixar os links aqui embaixo, na descrição. Na descrição você também vai encontrar o link para a resenha do blog e também da entrevista com o autor. Espero muito que vocês tenham gostado da indicação de hoje do quadro Leia Literatura Nacional, mais um livro nacional contemporâneo sensacional que eu venho aqui indicar para vocês. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque vocês assim me ajudam muito. Encontre também nas redes sociais, todos os links estarão aqui na descrição. A gente se vê em um próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!